Pessoal, Atlético 1, Paysandu 1. O Atlético, mais uma vez, mostra falta de força. Força interior, força tática, força técnica em algumas situações, para conseguir uma arrancada que coloque para valer numa disputa pelo acesso. Nesse momento, o Atlético apenas participa da Série B. Ele não está nem brigando na parte de baixo, nem brigando na parte de cima. É um coadjuvante de uma competição muito equilibrada, mas que o Atlético marca a sua presença, por enquanto, por uma tremenda irregularidade. Ou, se você preferir, uma regularidade olhando para baixo. O jogo de hoje teve um Atlético quase o tempo inteiro pressionando o Paysandu. Mas, a rigor, tirando o gol do Dudu, o Atlético não teve uma grande chance. O Gabriel Mesquita não fez uma defesa no jogo. Uma amostra de como o Atlético tem dificuldade, primeiro, para criar e segundo, para concluir. Em algumas possibilidades, o Atlético tinha até a possibilidade do chute, mas sempre alguém tentava um toque a mais, tentava um drible a mais, o que pode mostrar um excesso de querer resolver na qualidade ou, em casos mais claros, uma falta de confiança em dar o arremate a gol. Já o Paysandu, que jogou o tempo todo no contra-ataque, uma estratégia absolutamente lógica para o time do Claudinei, teve chances de muito perigo, né? Bolas claras de risco de gol para o Santos, e que o Atlético correu esse risco praticamente o jogo todo. O Odair Hellmann escalou o Atlético com um erro. Para mim, hoje o Filipinho não é titular mais do Atlético. O titular do Atlético tem que ser o Dudu, não só pelo gol, mas é só ver a diferença na condução do jogo no segundo tempo. No primeiro tempo, o Atlético teve um domínio que não fez nada. No segundo, rondou muito a área do Gabriel Mesquita, mesmo sem finalizar. E o Dudu, quando finalizou, fez o gol. Mas, além disso, o Atlético tem alguns jogadores que realmente ficam muito abaixo. Mas muito abaixo mesmo. E o caso do Abrão ficou muito explícito. A atrapalhada do Abrão na hora do gol, né? Ele não só corta errado, como ele vai totalmente atabalhoado buscar uma marcação no Edilson e deixa o Diogo Oliveira absolutamente livre para marcar o gol de empate. A questão do Atlético, ela é óbvio, ela é muito ampla, ela supera as questões de campo, supera as questões do Odair, apesar do time ter problemas e do Odair ter dificuldades, às vezes, para ler o jogo. Final do jogo, aquela entrada do Tevez do Juliano no final, com 46 do segundo tempo, fazer aquilo e nada era a mesma coisa, por exemplo. Mas é claro que o problema do Atlético está mais em cima. Hoje o Atlético é um clube preocupado em fazer valer a sua tese. No momento em que, à véspera de um jogo decisivo como esse contra o Paysandu, o Atlético se preocupa em postar uma mensagem nos seus canais oficiais, site, redes sociais e tudo, para defender o Mário Celso Petralha e dizer que o problema é o mundo em volta, o contexto malvado, que querem prejudicar o Atlético. Esse discurso já pegou em outras épocas. Eu me lembro de um período em que, quando o Atlético vivia uma crise dentro de campo, surgiu uma nota oficial contra a Rede Globo e a torcida se reaglutinava em torno do Atlético. Agora não, porque os resultados em campo não vão ser compensados com uma carta nas redes sociais. O Atlético errou muito nos últimos 2 anos. E aí eu conto desde 2023 mesmo, não só o ano passado inteiro. A correção desses erros, ela não vai demorar apenas uma semana. Não vai ser para o jogo do São Paulo ou para a próxima rodada da Série B. O Atlético tem muito a corrigir, muito a arrumar. Para essa Série B, o Atlético depende de algo que não consegue, uma sequência de resultados positivos. Eram 25, viraram 22, eram 20, agora são 18 jogos que faltam. E é cada vez mais difícil acreditar que o Atlético vai conseguir essa arrancada para ainda sonhar pelo acesso. Precisa de muito mais, não só uma carta no site e uma visita de um padre ao CT do Caju. Um abraço.